Taxa de juros caindo, a bolsa se beneficia e especialmente as construtoras. Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise muito rápida da EZTEC, vamos olhar especialmente a prévia dos resultados do segundo trimestre de 2023, porque até o momento que eu estou gravando esse vídeo, os resultados propriamente ditos ainda não saíram. Depois que a gente analisar essa prévia, a gente vai fazer uma rápida comparação com uma outra empresa do setor de construção civil, que é a Trisul. Então, vamos começar esse vídeo. Só para eu te avisar, eu vou deixar aqui aparecendo um outro vídeo que eu já fiz falando com mais detalhes sobre a EZTEC. Então, se tu tem interesse em conhecer mais sobre essa construtora, depois tu pode clicar e assistir esse vídeo que eu já fiz anteriormente. E a prévia já começa falando uma notícia muito positiva, que é o melhor início de ano da história da companhia. Então, esses primeiros 6 meses de 2023, os resultados da empresa estão indo muito bem. Atingiram ali quase 900 milhões em vendas. E comparando com o segundo trimestre de 2022, teve um resultado bem melhor, na verdade um aumento de 81% nas vendas. E aqui está falando sobre o VSO, que é o indicador da construção civil, que na verdade é vendas sobre ofertas, que quer dizer a quantidade do que já foi vendido sobre o total de unidades que tinham disponíveis do empreendimento. E ele está mostrando aqui, ó, que nesse empreendimento do East Blue Tatuapé, com mais ou menos um mês de plantão, eles já venderam quase 50% de todo o empreendimento. E aqui está falando dos resultados que foram entregues nesse trimestre e está dizendo que a companhia espera ter vendas na casa de 1,5 bilhões em 2023. E nessa figura aqui fica bem mais claro. Olha aqui como tem muito mais vendas de projetos que estão em lançamento agora em 2023, no segundo trimestre de 2023, do que comparando com o primeiro trimestre de 2023 e com o segundo trimestre de 2022. Então está tendo muito mais vendas na categoria de lançamento. Em relação à categoria de obras e performadas, isso não acontece tanto, mas esse aqui é um indicador que mostra que realmente as pessoas estão demandando os imóveis que a EZTEC está lançando. E aqui está mostrando que teve um aumento até meio significativo de distratos, que na verdade são pessoas cancelando as compras que elas tinham feitas e não é algo que tu gosta de ver muito. Só que pelo que a empresa está dizendo aqui, ela está falando que a maior parte desses distratos foi concentrado aqui nesse empreendimento Parque da Cidade, que pelo que eu dei uma olhada rápida, parece que é um empreendimento que teve alguns atrasos, então parece que é um problema mais focado em um só empreendimento. Esse é o valor que eles têm de distrato, 66. Só que se eles fizerem alguns ajustes, por exemplo, esse número de 61 aqui é os distratos que realmente ocorreram, mas excluindo algumas operações especiais, como por exemplo, quando uma pessoa compra um imóvel maior, mas na verdade depois ela cancela aquela compra e compra um imóvel menor também da EZTEC. Então é um downgrade que aqui está falando aqui que não estão sendo considerados nesses distratos ajustados. E aqui distratos PDC é excluindo o Parque da Cidade. Então a gente pode ver que se tirar o problema com esse empreendimento, o número de distratos caiu bastante. Mas ainda mostrou um pouquinho de alta em relação ao primeiro trimestre de 2023. Só que quando a gente olha para o segundo trimestre de 2022, a gente vê que ainda assim é um número abaixo. Só não foi abaixo por causa desse problema pontual no empreendimento do Parque da Cidade. E agora a gente vai fazer uma comparação rápida entre a EZTEC e a Trisul. E eu já adianto que as duas construtoras atuam predominantemente em São Paulo. Quando a gente compara as duas, a gente vai ver que a EZTEC ela é maior. Quando a gente olha para o lucro líquido, a gente vai ver que ele oscila entre 300 e 500 milhões. E se a gente olhar para a receita, a gente pode ver que nos últimos anos ela vem beirando ali ou até ultrapassando a marca de R$1 bilhão de receita. E também é importante ressaltar que a EZTEC, apesar de estar no setor de construção civil, que é muito comum as empresas terem bastante dívida, a EZTEC ela opta por uma estratégia diferente. Ela não gosta de ter dívida, pelo menos dívida líquida, que é as dívidas que a empresa tem tirando o dinheiro que ela tem em caixa, ou em bancos ou aplicações financeiras de fácil resgate. Basicamente, o que quer dizer? Que, ok, a empresa tem dívidas hoje, mas se ela quisesse pagar hoje todas as suas dívidas, ela ia lá no banco, sacava o dinheiro e pagava e ainda ia sobrar dinheiro. É isso que quer dizer quando tu vê o indicador dívida líquida estando negativo. Já a Trisul é uma empresa bem menor, a gente vê aqui que historicamente os lucros anuais não chegaram nem na casa dos 200 milhões e a receita líquida fica ali nos últimos anos oscilando perto da casa dos 800 milhões. Então, uma empresa menor quando a gente compara em relação à EZTEC. E é uma empresa que, como eu falei, que é a mais comum no setor, a gente olha para a dívida líquida e a gente vê que ela é em torno de 660 milhões de reais.
mas não é uma dívida preocupante. Quando a gente vê uma relação entre a dívida e o EBIT, que seria o resultado operacional, a gente vê que a dívida não chega a nem ser 2,5 vezes o resultado operacional da empresa, mostrando que é uma dívida bastante controlada. E aqui tem o histórico dessa dívida, aqui provavelmente aconteceu alguma coisa para ter explodido, algum erro de cálculo, mas a gente vê que historicamente ela tem uma dívida baixa. E agora a gente vai comparar alguns indicadores, mas antes eu gostaria de te pedir, se está gostando do vídeo, clica para se inscrever. Eu sei que é chato a gente estar fazendo isso, mas ajuda muito o canal a crescer, e compartilha com mais pessoas esse vídeo, porque se tu piscar, o melhor momento de comprar ações de construtora vai passar muito rápido. Na verdade, falar em melhor momento é difícil, né? Sempre olhando para trás é fácil de apontar esse melhor momento, mas a gente já sabe que nos últimos meses a bolsa como um todo já subiu e algumas ações de construtora já subiram bastante. É fato que a taxa Selic continuando uma trajetória de queda e ninguém hoje consegue prever por quanto tempo isso vai acontecer, tem apenas estimativas que vão mudando ao longo do tempo, mas não quer dizer que ainda não tem espaço para investir nesse tipo de empresa. O fato é que as construtoras se beneficiam dessa queda da taxa de juros. Então vamos olhar para os indicadores aqui, ó. Em relação ao dividend yield, a Trisul tem um dividend yield um pouco maior, apesar que ações de construtora, geralmente a maior valorização que tu vai ter é decorrente das cotas dela. Quando a gente olha aqui para o indicador preço sobre lucro, a gente pode ver que o da Trisul é menor, que teoricamente poderia indicar que ela está um pouco mais barata. O preço sobre valor patrimonial, ou seja, quanto que tu paga pelo valor contábil que tem dentro do patrimônio da empresa. E a gente pode ver que a Trisul, teoricamente, está um pouco descontada, está um pouco abaixo do valor patrimonial, o que também pode indicar, comparando com a EZTEC, que ela estaria um pouco mais descontada. E outros indicadores também, como Enterprise Value sobre EBIT, que se tu quiser aqui, ó, no Status Invest, tu clica aqui nesse pontinho de interrogação e vai te dar uma explicação, pelo menos uma definição, para tu não ficar tão perdido se tu não tem a menor ideia do que é cada um desses indicadores. E aqui está mostrando que a Trisul está com esse indicador bem menor do que a EZTEC. E outro ponto bem importante é o crescimento de receitas nos últimos 5 anos e o crescimento dos lucros nos últimos 5 anos. E a Trisul, de novo, está dando uma lavada na EZTEC. Então, apesar de ser uma empresa menor, teoricamente ter mais risco e ter dívida, ao passo que a EZTEC, por ser uma empresa maior, não ter dívida, se a gente olhar por esse lado, pode a gente até dizer que a EZTEC tem um pouco menos de risco, mas nos últimos anos a Trisul tem entregado um resultado melhor e isso, claro, se traduziu em melhor remuneração para o acionista. Olha aqui, ó, nos últimos 2 anos a Trisul teve uma valorização um pouquinho maior. Se a gente for botar nos últimos 5 anos, a distância aumenta mais e nos últimos 10 anos a distância também aumenta mais. E olha que interessante a gente observar que parece que até mais ou menos 2018 as ações estavam performando muito parecido, até que ali início de 2019 a Trisul provavelmente deve ter feito alguma estratégia que deu mais resultado, o que fez com que a valorização das suas ações disparassem e abrissem uma grande distância em relação às ações da EZTEC. E aí, qual que tu gosta mais? Ou ainda tem alguma outra construtora que tu prefere em relação a essas duas? Comenta abaixo. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.